Olá, olá, olá! Hoje vamos iniciar o quarto vídeo falando Conquistando Bênçãos para as Gerações. Eu quero trazer hoje para vocês uma mensagem que fala sobre o mais importante que nós podemos deixar, não só para os nossos filhos, não só para os nossos descendentes, mas para a geração que virá, que fará parte da geração dos nossos filhos, da geração dos nossos netos e bisnetos. Amém? Nós podemos deixar a eles a fé. Amém? A fé naquele que é único, o único Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa é a maior bênção que nós podemos deixar para um filho. Por mais que os nossos filhos farão as escolhas deles, amém? Por mais que os nossos descendentes farão as escolhas deles, e por mais que a geração também, ela terá as suas escolhas, mas nós temos o nosso papel de ensinar essa geração qual o caminho. Se ela vai querer andar nesse caminho, é outra conversa, mas nós temos esse papel importante de deixar a eles essa herança, que é a fé no único Deus. Amém? Aqui em Salmos 145, no versículo 4, diz o seguinte: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Uma geração com fé é uma geração forte. Uma geração que crê em Deus, que conhece Ele verdadeiramente, que sabe quão maravilhoso Ele é, ela é uma geração forte. Por que hoje nós estamos vendo tantas pessoas viverem coisas que não se explica? Né? Pessoas que têm tudo, pessoas que você olha, tá tudo bem, a família, ninguém tem enfermidade, né? Não estão num processo financeiro difícil, né? Porque isso abala as pessoas. Você vai olhar o contexto em que essa pessoa vive, ela não tem, digamos que, motivos para poder estar como está, mas ela não tem o que é mais importante, que é a fé. Nós vemos que tem pessoas que, ao contrário dessas, não tem nada financeiramente, às vezes está com dificuldade, com enfermidade, né? Passando por problemas de contexto familiar, e são fortes porque têm fé, porque crê em Deus. Então, isso significa que uma geração que é firmada na fé em Deus, ela é uma geração fortalecida. O que é uma geração fortalecida? Uma geração que não se abala com o dia a dia, com pequenas coisas. Hoje nós vamos escutar as pessoas, nós ouvimos assim, ó: ah, não, fulano não me aceita, Beltrano falou isso de mim, ciclano isso, Beltrano aquilo. Então, assim, nós vemos que as pequenas coisas têm abalado essa geração. E o que tem faltado nessa geração? Eu creio que o que tem faltado nessa geração é a fé. É a fé no único Deus, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, aquele que vive, aquele que reina. Então hoje, nós temos um papel fundamental nessa geração, que é o que? Ensiná-los o que é ter fé. Amém? Ensiná-los a buscar a fé. Ensinar-nos eles a caminhar em fé. Amém? Aqui em Romanos 10, versículo 17, diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, como eu vou fortalecer essa geração que estamos hoje?
E como vamos dar exemplo para essa geração de uma vida com fé? Quando nós falamos a palavra de Deus e quando nós vivemos a palavra de Deus. Amém? Não é só falar, você precisa viver. Você precisa viver em fé. Porque como é que você vai ensinar e deixar esse exemplo para a sua descendência, para essa geração, para as próximas gerações? Você precisa viver em fé. Então, o nosso testemunho, a nossa experiência com Deus, a nossa experiência em fé, né, com a fé, fortalece não só essa geração, mas as próximas gerações também. Aqui em 2 Coríntios 5:7, 2 Coríntios 5:7, diz o seguinte: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque, vou repetir, vamos lá, 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? A fé nos encoraja. A fé nos encoraja a caminhar, a prosseguir. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa, ela está vivendo muito bem, até ela receber uma notícia. Amém? Ela recebe uma notícia de que ela está com alguma enfermidade. Até então, ela estava vivendo tranquilamente. Ela não tinha conhecimento dessa enfermidade. E às vezes tinha sintomas, né? Porque a doença ela dá sintomas, mas assim, ela não tinha a notícia sobre a doença. Então, quando ela tem a notícia sobre a doença, ela já começa ali a gerar pensamento de morte. Ah, porque eu vou morrer, porque isso, porque aquilo. Ela começa a gerar um monte de coisa, porque ela recebeu a informação de que ela está com aquela doença específica. E então, se ela não tem uma fé para entender que Deus é o Deus do impossível, que pode curar, que pode restaurar, que pode libertar, que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, que o sangue dele é suficiente para remir de todo pecado, de toda enfermidade. Se ela não tem essa fé, se ela não tem esse entendimento, facilmente ela vai se render à enfermidade. Falta o que nessa pessoa? Falta a fé. Então, o que é caminhar pela fé e não por vista? Eu recebo a informação, mas eu creio que eu já estou curado. Eu creio. Então pensa bem comigo. Já foi comprovado cientificamente que as pessoas que têm fé, quando elas estão lutando contra uma enfermidade, a probabilidade de cura, né, a porcentagem de cura é muito maior do que aquelas que não têm fé. Então você veja bem. Se a própria ciência reconhece que a fé muda o destino de uma pessoa, o que vocês acham sobre isso? O que vocês acham sobre isso? Coloca aí nos comentários. Vamos ver se você está vendo o vídeo direitinho. O que você acha sobre esse exemplo que eu te dei? Nós não vivemos. Amém? Todo aquele que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo, nós não vivemos pela nossa circunstância. Diante de uma notícia dessa, nós vamos viver pela fé daquilo que a palavra de Deus ela fala a respeito de nós. Amém? Nós vamos viver na fé pelas promessas que Deus já nos fez. Amém? É assim que vamos caminhar. Aí muitos falam assim, mas isso era vontade de Deus. Será? Você tem plena convicção que essa era a vontade de Deus? Você já teve ali um face a face com Ele? Uma conversa com Ele, um diálogo com Ele? Para ver se realmente é isso essa é a vontade dEle? Eu te exorto a fazer isso. Porque nem tudo é vontade de Deus.
Nem tudo que você está vivendo é a vontade de Deus. Talvez você está se conformando com isso porque é mais fácil. Até o nosso cérebro, a nossa mente, ele vive em busca de consolo, de conforto. Então, na verdade, nós estamos buscando um consolo e um conforto. Então, é mais fácil dizer, era a vontade de Deus. Mas aí eu te questiono, será que era mesmo? Será que é mesmo? Então, eu sou da seguinte opinião. Vá diante dele, com todas as promessas que ele te deu já, com toda a palavra que está na Bíblia. Chega diante dele. Você vai ver como tudo vai mudar. Caminhar por fé não é caminhar por vista. Não é caminhar de acordo com aquilo que estão te dizendo as pessoas. Não é caminhar de acordo com a circunstância que você está inserido, mas é enxergar o que Deus já te prometeu. Amém? Aqui em Provérbios 22, versículo 6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo nós ouvimos muito ele, né? Muito. E para mim ele tem um peso muito grande, porque toda a vida eu fui ensinada desde criança sobre a fé, pela minha mãe, pelos meus avós, né? Pelo meu pai. Então, caminhar em fé, nós pais, né? Não só pais de filhos físicos, né, que saiu do seu ventre, ou adotivos, mas filhos espirituais. O que é filhos espirituais? Aqueles filhos que você adota para cuidar, né, que te tem como uma referência, que está sempre pedindo conselho para você, que quer caminhar com você. Eles são seus filhos espirituais. Faz parte hoje da sua família. Ensiná-los é o nosso propósito também de vida. Ensiná-los a caminhar em fé também é um propósito de vida. E como que eu ensino? Eu ensino sendo exemplo. Eu falo e vivo o que eu falo. Amém? Eu dou testemunho daquilo que eu falo. Então eu dou testemunho do que é caminhar em fé. E aí hoje eu quero finalizar, antes da gente orar esse vídeo, deixando aqui uma pergunta para mim, para você, para todos nós. O que temos feito para as próximas gerações? O que temos deixado para as próximas gerações? O que temos feito com esse propósito de vida que Deus nos deu, que é ensinar os pequeninos, os nossos filhos do ventre, adotivos, os nossos filhos espirituais? O que temos deixado para eles? Será que temos ensinado eles a caminhar em fé? Eu deixo essa reflexão hoje aqui. Amém? Vamos orar. Pai, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Santo, 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 Santo é o Teu nome, Papai. Nós te damos honra, glória e graças, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor até aqui tem nos sustentado. Nós te agradecemos por essa mensagem, Pai, que nos leva a refletirmos sobre aquilo que nós temos feito. Pai, nós te pedimos para que, se há algo oculto, se há algo escondido, que o Senhor venha trazer à tona a cada um de nós. E nós sabemos que o Senhor traz à tona não para nos envergonhar, mas, Senhor, para nos colocar no nosso lugar, para que a gente caminhe em direção ao destino que o Senhor tem a cada um de nós. Pai, nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor lave os nossos corações, porque dos corações procedem todas as coisas. Pai, nós te pedimos, Senhor, para que a Tua palavra venha acender em nós, venha acender em nossos corações e que nós caminhemos sobre a Tua palavra, que nós caminhemos sobre as Tuas promessas. Pai, que nós não olhemos para trás, mas para
para que nós permanecemos naquilo que o Senhor já disse a respeito de nós, a respeito da nossa geração, a respeito do que o Senhor tem para esse tempo. Pai, somos os teus filhos, nós te amamos, nós te adoramos, nós te pedimos perdão por todas as vezes que fraquejamos, por todas as vezes que nós duvidamos, por todas as vezes, Senhor, que nós retrocedemos. Nós te pedimos perdão e te pedimos, papai, acende a chama do teu Espírito em nós. Vem nos acender, Pai. Vem nos acender com o teu amor. Vem nos conduzir, papai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Nós te damos honra. Nós te damos glória. Nós te damos graça. Porque o Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Deus é contigo, é comigo. Deus, Ele te ama, Deus, Ele me ama. E eu creio que o Senhor, Ele tem promessas maravilhosas para a sua vida. Ele não tem só para mim, amém? Ele tem promessa para todos os seus filhos. Ele tem as promessas que estão na Bíblia registrada. Todas essas promessas, ela não é só para Camila. Ela não é. Ela é para todos que se tornam filhos mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Quando você recebe Ele e vive uma vida com Ele, amém? Você recebe gratuitamente todas essas promessas. Você já pensou nisso? Então, caminhar em fé é caminhar crendo nessas promessas. Amém? Crendo nessas promessas. Na live de ontem eu disse, quem viu, eu não sei quem viu e quem não viu, mas existem acerca de mais de 7.000 promessas que Deus deixou na Bíblia para os homens e as mulheres que são filhos mediante a Jesus, mediante ao sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Então você pensa, você tem mais de 7.000 promessas para você orar, mais de 7.000 promessas para você crer, para você caminhar nela. Entenda isso, é muita promessa, tamanho é o amor de Deus por você e por mim. Amém? Hoje eu deixo essa mensagem com você. Peço para que você curta, peço para que você compartilhe, peço para que você se inscreva no canal, peço para que você envie essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir isso. Peço que você comente aí nos vídeos, amém? Peço para que você impulsione esse trabalho, porque esse trabalho é uma obra que pertence a Deus, ela não pertence a mim, amém? Ela não pertence a ministério nenhum, ela pertence ao Rei dos Reis, amém? Ela pertence ao Rei da Glória. E nós, quando nós compartilhamos a mensagem de Deus, quando nós não envergonhamos de Jesus, quando nós não nos envergonhamos da palavra dele, daquilo que ele é, ele nos reconhecerá diante do Pai. Então, quando você compartilha, você também está abençoando outras pessoas e você está sendo um instrumento de Deus também aqui. Amém? Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.